Glória a Deus. Quem é que se considera jovem, irmãos? Todos, né? Quando a gente chama alguém de velho, a pessoa até se ofende, não é verdade? Vou perguntar de novo, quem se considera jovem aqui? Todos? Não considera não, irmão Cida? Não? Considera? Bem, né? O pastor Danilo disse que ele é jovem. Então, essa palavra aqui é para todos nós, irmãos. Porque para servir a Deus, a Bíblia diz que não tem idade. A Bíblia espera que nós, servos de Deus, os servimos do início ao fim. O pastor Leonildo falou nessa noite que ele tem 62 anos servindo a Deus. E com certeza Deus espera que ele sirva hoje como servia no primeiro ano, no primeiro dia, no primeiro mês. E essa passagem, irmãos, vai falar exatamente isso. Aqui está falando de jovem, mas todos somos jovens, né? Capítulo 12 de Eclesiastes diz assim, ó, eu vou ler os irmãos acompanhando. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se encurvarem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Amém, irmãos? O irmão pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nessa noite nós lemos no início do culto, capítulo 40 do livro de Isaías, em que Deus ali diz muitas coisas, e uma das coisas é que o homem é como a erva, nasce na primavera, ali no verão, fica lindo, murcha, seca e cai na terra. Mas ali diz que Deus é eterno. Significa que todos nós um dia vamos estar diante de Deus, porque nós somos finitos, ou seja, temos um começo, um meio e um fim. Mas a Bíblia diz que o Deus que nos criou, Ele é eterno e há de julgar tudo e a todos. Aqui, Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes, está aqui
Os estudiosos dizem que aqui é parte do fim da sua vida, em que ele está vivendo o tempo em que ele olha para trás e se arrepende de muitas coisas do que fez. Porque Salomão, ele foi um homem sábio, rico e poderoso. A Bíblia diz que os países vizinhos iam visitar o país de Israel por tão famoso que ele se tornou. E para ouvir da boca do rei Salomão as sabedorias que Deus o tinha dado. Só que mesmo sendo sábio, ele foi muito tolo. E fez aquilo que Deus disse para não fazer. E a Bíblia diz que ele se casou com muitas mulheres de países que não eram do povo de Israel, quebrando um dos mandamentos que Deus deixou para o seu povo: não se casem com as mulheres desse lugar onde vocês estão entrando, porque ela vos fará pecar, e pecando vocês vão estar contra mim. Salomão chega a dizer no livro de Eclesiastes que nada do que sua alma e o seu corpo desejou, ele deixou de dar. Diz que tudo que o seu corpo e o seu desejo pediu, ele deu. Só que no livro de Eclesiastes, Salomão está vivendo a parte final da sua vida, onde ele olha para trás e vê que ele quebrou os mandamentos de Deus. E aqui você não vê mais um homem entusiasmado. Você vê ele dizendo que tudo na vida é vaidade. Vaidade aqui, irmãos, não é a vaidade de pintar o cabelo, de fazer a unha. Não é essa vaidade que ele está falando. Vaidade aqui no livro de Eclesiastes é passageiro. Tudo passa, nada tem valor, a não ser servir e ser fiel a Deus. Aleluia! Aleluia! E aqui ele vai deixar um conselho para os jovens que acham que a vida é eterna, não é assim? Os jovens não acham que a vida é eterna? Ele está deixando um conselho para o jovem, mas serve também para o jovem da terceira idade, dizendo: lembra-te do Senhor, teu Deus, no dia da tua mocidade. E ele vai falar aqui coisas que talvez ele esteja olhando para ele mesmo, porque ele vai dizer aqui: antes que te venham os maus dias e cheguem anos, os quais venham a dizer não tenho neles contentamento. E aqui ele vai dizer, irmãos, que tudo isso que a gente acha que na juventude é eterno, um dia nós vamos nos deparar com o final da nossa vida, como a erva, que a flor vai murchando, vai perdendo a sua beleza e vai caindo. E ele vai falar coisas aqui, irmãos, que é bastante interessante. Hoje nós de manhã, na escola bíblica dominical, falamos sobre os livros poéticos. E Eclesiastes se encaixa em um deles, porque ele é muito poético no que fala. Ele vai falar do fim da vida e a maneira como ele chega de uma maneira muito poética, né? Que vai trazer aqui nessa leitura um pouco de curiosidade, porque eu acho que, assim como eu, não é muito fácil interpretar o que ele está dizendo aqui. Porque nós olhamos e falamos: o que ele está querendo dizer com isso? Porque ele usa coisas para falar de membros do nosso corpo. Ele usa coisas do nosso dia que nós usamos para falar de membros do nosso corpo que vai perdendo a sua utilidade. Certo? E ele vai dizer aqui: antes que se escureçam o sol e a lua, e a luz, e a lua e as estrelas se tornem e a lua e as estrelas e se tornem a vir as nuvens depois da chuva. Quando a gente vai buscar uma tradução mais atual, ele está dizendo assim: antes que o sol e a lua e as estrelas percam o seu brilho. Quem já acordou aqui num dia que você não está para muita brincadeira e parece, como aquela frase diz, que o céu está de bronze, está tenebroso, não tem graça, parece que a vida não tem sentido? Alguém já acordou assim? Eu não acredito que ninguém nunca acordou assim. Aquele dia que você olha e fala assim: meu Deus, ó vida, ó céus, né? E ele está falando isso aqui, irmãos, antes que te venham esses dias que você não ache mais graça nas coisas. E antes aqui, quando ele fala da nuvem, ele está dizendo como que parece que a nuvem de chuva nunca vai embora. Eu não sei se a minha esposa gosta do frio, eu digo que gosto do verão, solzão mesmo, aquela coisa brilhando. Eu gosto, me deixa animado. O dia de chuva, irmão, me deixa para baixo, não fico muito animado. Parece que aquele dia não desenvolve. Passa a manhã, passa a tarde, chega a noite, você não percebeu.
não teve sol, não teve manhã, nem meio-dia e nem tarde. O dia foi uma coisa só. Não te causa aquela coisa de, nossa, como essa manhã está bonita, puxa vida, a tarde está, né? Não. E aqui, irmãos, a pessoa que chega num ponto da sua vida em que ele já não acha graça nas coisas, é como se o dia fosse sempre dia de chuva, sempre dia nublado, o sol se escondendo e não aparece mais. Ele está dizendo, cuidado, porque vai chegar o tempo da sua vida em que tudo vai parecer dessa forma. Então lembra do Senhor hoje, porque muitas pessoas querem se lembrar do Senhor na hora da morte, aproveitar toda a vida até o último segundo, na hora da morte se arrepender, pedir perdão e ser salvo. Opa, cuidado. A Bíblia diz que aquele que é sujo, suje-se mais. Ou seja, não está dizendo que você é obrigado a se sujar, mas diz que um abismo é outro. E se você tirar a sua vida para sentir os prazeres deste mundo, você não vai conseguir voltar mais atrás. Como disse Salomão, nada do que minha carne pediu, eu deixei de dar. Ela sentia vontade e eu dava. Isso no tempo da mocidade, em todo o vigor da sua vida. E ele vai dizer mais coisa, irmão. Vai dizer assim, ó, no dia em que tremerem os guardas da casa. Sabe quem é os guardas da casa? Vou perguntar aqui para o nosso irmão Bruno, que é meio, dá uns, né? Sabe fazer aqueles negócios que o camarada põe a mão no braço dele, no ombro dele, e ele vira e o camarada dos avessos, né? Tem a manha. O que isso chama? Como é que é o nome disso, irmão Bruno, quando a pessoa usa as artes marciais em defesa? Como é que chama? Defesa pessoal. Não deve ser usado para outra coisa, correto? Né? Não deve ser usado para outra coisa. E o que é a sua defesa? São os seus braços. Se entrar alguém dentro da sua casa de noite e você pegar ele lá, o que você vai fazer? Vai chamar ele para tomar um café? Eu duvido. Você vai usar aquilo que você tem para defender a sua família. Se preciso, você morre, para que aquele cidadão que entrou dentro da sua casa não consiga fazer aquilo que ele foi fazer. Ou não é verdade? E aqui ele está dizendo isso daqui, ó. No dia em que tremerem os guardas da casa. O homem não chega num tempo em que o braço dele nem sequer levanta mais, porque ele perdeu o seu vigor, ele não tem força. Qualquer pessoa faz o que quiser com ele. Ele está falando aqui no final da vida, irmãos. É um homem dizendo, não faço o que eu fiz. Aproveita a sua vida para servir a Deus, teme a Ele, porque um dia você vai dar conta de tudo para Ele. A vida vai acabar. A juventude não dura para sempre. Só que o que você fizer na juventude vai refletir na terceira idade. Porque a Bíblia diz que tudo que fizer aqui, tudo que ele plantar, certamente colherá. Não pense, irmão, que você vai fazer o que quiser e eu vou fazer o que eu quiser e vai ficar impune. Não vai. Deus nos deu uma capacidade intelectual. Nós somos animais, mas somos animais racionais. Sabemos o que fazemos. Fazemos porque queremos. Ninguém faz nada sem querer. E no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos e escurecerem os que olham pela janela. Sabe o que ele está falando aqui? Dente. Olha o que ele está falando aqui, irmãos. Depois busca uma tradução mais atual que tem e leia essa passagem. Olha só. Por e cessarem os moedores por já serem poucos. O que acontece com o homem quando vai ficando velho? Vai ficando? Ele vai ficando? Banguelo, não é mesmo? Começa a visitar mais o dentista. Se torna até amigo, né, irmão? Do dentista, se brincar, não é mesmo? Porque o dentista é o ajudador de quem está passando por essa situação, não é verdade? Então vai chegar um dia em que até os dentes que a gente... Vamos, tem gente que é vaidoso com os dentes, viu? Rapaz, tem gente que gasta um dinheiro, uma grana preta no dente. Não é nenhum problema não, cuidar da sua saúde. Mas o dente é algo que é muito da vaidade da pessoa. É o dente e o cabelo.
Você quer ver um homem desesperado é quando ele começa a ver entrar por aqui, e às vezes sai por aqui, né? Ele está dizendo aqui, um dia os seus dentes vão cair para provar que você não é eterno. Você vai perceber que a vida está chegando no fim. Ninguém está falando de honra, nós estamos falando do final da vida. Não confunda uma coisa com a outra. O cabelo cair é sinal de que o homem está chegando numa idade que a sua vida está mais perto do fim do que do começo. Eu costumo dizer sempre que eu digo que eu tenho 42 anos hoje. E outro dia eu brinquei dizendo, eu provavelmente estou mais perto do fim do que estava no começo. Porque Davi mesmo disse, a vida do homem, uma média de vida é anos. O que passar disso é canseira e enfado. Certo? O que Salomão está dizendo, irmãos, é que a vida foi feita para o homem adorar a Deus na beleza da sua santidade. E Salomão está dizendo, não pense você que você vai viver a sua vida como se Deus não existisse e lá no final você não vai dar conta. É isso que ele está dizendo. Ele está aqui poetizando a coisa, irmão, dizendo dos dentes, dos braços, dos olhos, que o dia ficou chato porque já não tem mais graça. Eu me lembro que quando eu tinha uns 16 anos, o dia de sábado, eu acordava às 7 horas da manhã para jogar futebol. E se não chamasse, 5 horas da tarde, nós estávamos lá jogando futebol. Mas tinha vigor, não é assim, irmão Ivan? Hoje a gente, se for chamado para jogar uma partidinha ali, 10 minutos está com as línguas de fora. Caso não, né? Com a, né? Só temos uma só já dá um trabalho, mas se não tivesse mais, misericórdia. Né? Então, irmãos, o vigor ele passa. Salomão está dizendo, viva essa vida cheia de vigor para glorificar o nome de Deus. Aleluia! Porque um dia você vai estar diante dele, diante de Deus. Nós temos que ter humildade, irmãos, de saber que Deus nos fez para o adorar e que nós somos passageiros. Nossa vida é curta. Parece que ela é longa, né? Mas ela é muito curta. Muito curta, irmãos. E esse pouco tempo que Deus nos deu foi para o adorar. E o que nós estamos fazendo com o vigor e com a saúde que Deus nos deu? Estamos fazendo o quê? Estamos adorando a Ele? Estamos buscando a Ele? Tentando o agradar? Estamos buscando não merecer, porque ninguém merece, mas viver uma vida de um dia se encontrar com o Senhor e apresentar as mãos, falar, está aqui, ó, as minhas obras. Paulo diz no livro, se eu não me engano, no livro de Coríntios, ele fala que vai ter um céu, um tribunal de Cristo, e que nós vamos apresentar as nossas obras diante de Deus. E ele diz assim, olha, alguns vão ser salvos como que pelo fogo, passando no fio da navalha, pela misericórdia somente, sem nenhum galardão sequer. E glória a Deus, porque vão ser salvos, irmãos. Porque a Bíblia diz que enquanto alguns vão ser salvos dessa forma, outros estarão sendo lançados no lago de fogo e enxofre, para viver uma vida de tormento. Deus é poderoso, irmãos. Ele não é brincadeira. Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele tem tudo marcado. A Bíblia diz que até o fio do nosso cabelo é contado. Eu não sei nem quantos que eu já perdi, mas até o que foi perdido, Deus sabe. Salomão está dizendo, olha, cuidado com a vida que você vive. Ela vai acabar. E quando ela acabar, para a gente finalizar aqui, eu vou rápido aqui, ainda vou ler um pouquinho, porque é bem poético, é bonito isso aqui. E as duas portas da rua se fecharem, né? Os olhos se fecharem, né? E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedora, e se levantar a voz das aves e todas as vozes do campo se baixarem, surdez, né? Já não funciona mais como funcionava. Como também quando temerem os
que está no alto, e haver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa. Eterna significa que o homem não é finito no sentido de morreu, acabou, como alguns ensinam. Tem gente que acha que vou tirar a minha vida, o sofrimento acabou, ele não conhece a Bíblia. O sofrimento aqui está grande, eu vou acabar com a minha vida e acabou o sofrimento. Não, irmãos, não é o que a Bíblia ensina. Porque aqui Salomão vai dizer: e o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Na época de Salomão, tinha uma cultura. Pode ver que quando Jesus ele vai até a casa do centurião, porque a sua filha morreu, chegou lá, o que tinha lá? Pranteadores, era uma profissão. Tinha pessoas que eram contratadas para chorar no enterro. Ainda mais se o camarada fosse muito ruim, não fosse amado pelo povo, aí que tinha que contratar mesmo, né, irmão? Então aqui diz que os pranteadores andarão rodeando pela casa. Alguém morreu, chega aqueles que vão prantear, fazer ali o velório, né? E antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a toda junto ao poço. E aqui, irmãos, versículo 7, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. O que mantém nós de pé, irmãos, é esse ar que entra e sai. E a Bíblia diz que foi Deus que soprou em Adão o espírito de vida, porque Adão era só um vago. Tirando o espírito, volta a ser vago, e esse espírito volta para Deus, e o homem desce ao pó de onde veio. Mas a Bíblia diz que depois disso ainda segue o juízo, aonde todos um dia se encontrarão com o Senhor para prestar com Ele contas. E diz aqui: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, passageiro, tudo passa. Nessa terra nada tem valor, nem orgulho, nem se você é rico, se você é pobre, se você é o mais belo, se você não é o mais belo, nada disso tem valor, porque tudo isso passa. Mas o nosso Deus, como diz na leitura que nós falamos no começo, Isaías 40, ele permanece para sempre, ele é eterno. E para terminar, no versículo 13 em diante diz assim, de tudo que se tem ouvido, o fim é, tudo isso que ele falou, o fim de tudo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Aqui já não fala mais de jovem, não tem idade, aqui é para todos, para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o idoso, para todos. Porque Deus, olha só, irmãos, porque Deus há de trazer o juízo, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus, ele está em tudo e em todos os lugares, ele vê tudo e vê a todos. Independente se nós escolhemos de A ou B, Deus sabe de todas as coisas. E um dia, a Bíblia diz que nós vamos prestar a Ele conta de tudo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.